Graça e paz, Igreja do Avivamento. Mais uma vez, podemos nos encontrar através dessa transmissão, nesse meio de semana, para partirmos o pão, conforme diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos, no versículo 46, diz que a igreja primitiva, a igreja que começou em casas, elas perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso aos olhos da igreja, porque podemos estar, queridos, na eminência da promessa mais esperada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a volta, o encontro com o noivo amado. Mas para isso precisamos estar preparados, precisamos estar com as nossas vestes alvejadas no poder precioso do sangue de Jesus. E é sobre o sangue de Jesus que eu quero falar hoje. O poder do sangue de Jesus. Quero ler 2 versículos da palavra de Deus. Domingo passado estávamos em Páscoa, estamos numa semana maravilhosa. Alguns anos atrás eu estava em Israel, bem na semana da Páscoa, vivendo ali nos hotéis por onde estivemos, a realidade da cultura local. E é maravilhoso, queridos, entendermos essas realidades. Eu quero falar sobre esse entendimento hoje do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus. Alguns anos atrás cantávamos alguns cânticos que falavam sobre o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas que poder esse sangue tem, né? E nós vamos entender isso nesta palavra. Queria que você, que pode abrir no seu aplicativo, no seu smartphone, na sua Bíblia agora, o livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 e 57. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 e 57, que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Queridos, as perguntas, eu sempre trabalho dessa forma. O que o sangue de Jesus fez por mim, por você, por nós? Por que o sangue? E quais os efeitos do sangue de Jesus na nossa vida diária? Estas são algumas perguntas muito importantes para nós entendermos a questão da aliança eterna. Na verdade, essa palavra ela é um desdobramento quando eu ensino sobre o poder da aliança de sangue. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o poder do sangue, mas do sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus fez por nós? Primeiro, nos deu redenção. Eu e você, nós fomos redimidos das mãos e do poder do diabo mediante o sangue de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, Hebreus capítulo 9, versículo 12, nós temos, através do sangue de Jesus, uma eterna redenção. Aquele que
nos encontrou preso em escravidão, no mercado de escravo, ele vai e paga o preço deste escravo, que era eu, que era você, que éramos nós. Ele paga o preço, nos tira e nos torna livres. O Evangelho de João fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, pelo poder do sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados quando confessados, abandonados e arrependidos. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, fala sobre isso. No versículo 9 ele fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. As bases legais, queridos, para Satanás agir na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um lar, na vida de uma casa, na vida de uma família, estas bases são quebradas quando nós tomamos uma atitude de confessarmos, de nos arrependermos e confessarmos e abandonarmos a prática deste pecado em nossas vidas. E pela fidelidade de Deus, aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por nós, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados, nós somos perdoados, nós somos libertos pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova e da eterna aliança. Há poder, queridos, portanto, no sangue de Jesus Cristo. Nós somos, pelo sangue de Jesus, justificados também pela presença, na presença de Deus. O terceiro aspecto, queridos, o terceiro ponto que eu coloco aqui sobre o que o sangue de Jesus fez por cada um de nós, é que pelo sangue de Jesus nós somos justificados, feitos justiça de Deus, como se nunca houvéssemos praticado nenhum pecado. Portanto, queridos, ouça isso. Não é fiado na minha própria justiça humana, que diante dos olhos do Senhor, diz o profeta Isaías, é como um trapo de imundície. Mas é totalmente fiado, confiando na eficácia do poder precioso do sangue de Jesus, que nós hoje temos livre acesso diante do trono da graça. Porque nós somos justificados. Nós agora estamos vestidos com a justiça de Deus. E a justiça de Deus se chama Jesus Cristo. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 9 diz: logo muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O homem e a mulher que confia em Cristo Jesus é levada a ser em Cristo tudo que Deus sempre quis que ele e ela fossem. O que jamais conseguiu por si mesma, por um sistema de religiosidade, de tradicionalismo religioso. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Lembro dessas frases? Eu sou o que a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho. E esse texto diz que eu sou justiça de Deus. Temos falado muito aqui sobre altares, sobre oração, e na oração eu menciono essa realidade de que muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. Portanto, querido, a igreja lavada, a igreja remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja vencedora nessa nação, nesse estado, nesta cidade, nesta região, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Em quarto lugar, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus a qualquer momento, para obter misericórdia e graça em tempo oportuno, em tempo de necessidade. E eu quero declarar, é tempo de Deus sobre a sua vida, é tempo de Deus para a sua casa, é tempo de Deus para a sua família. Estamos vivendo um tempo de quarentena, de confinados. Estamos dentro das nossas casas, juntamente com os nossos familiares, filhos, filhas, nossos cônjuges. Queridos, esse é um tempo, queridos, de nos voltarmos para a presença de Deus, nos aquietarmos, assentarmos na presença de Deus e ouvirmos a voz de Deus, porque esse é um tempo de Deus para a sua vida. Quando eu falo neste ponto aqui, que pelo sangue de Jesus eu tenho livre acesso diante do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia em tempo oportuno, em tempo de necessidade. E esse é um tempo, queridos, que nós estamos vivendo para estar nos achegando, mas não pela nossa religiosidade, não fiados na nossa própria justiça humana, porque tudo isso, a nossa justiça humana, aos olhos de Deus, é como um trapo de imundície. Nós somos aceitos na presença de Deus. Quando Deus olha para as nossas vidas, quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, queridos, Ele precisa ver o poder do sangue de seu Filho Jesus sobre cada um de nós. Que o sangue de Jesus, nesse instante, seja estendido sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus familiares, aonde quer que eles estejam e como eles estejam, e que pelo sangue de Jesus eles sejam guardados, assim como o povo de Deus na terra do Egito, ele foi guardado pelos umbrais que estavam marcados com o sangue dos cordeiros, as vergas das portas e das janelas. Que a sua casa, que a sua vida, principalmente a sua vida, a sua integridade física, emocional e espiritual, estejam debaixo do poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Eu quero declarar mais uma vez, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia por isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: ouça, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, ouça, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo, caminho vivo, através do véu. O escritor de Hebreus diz,
isso é, da sua carne. O texto que nós lemos de João fala sobre quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. O quinto ponto, eu quero declarar para você, pelo sangue de Jesus, somos santificados. Somos feitos santos. Somos separados para Deus, para o seu uso exclusivo. Ou seja, não somos pecadores lutando para ser santos, mas nós somos santos, filhos de Deus, lutando contra o pecado. E o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E graça é Deus dispensando-se como vida para dentro de nós. É Deus dispensando-se como saúde para dentro de nós. Graça, queridos, é um favor que nós não merecemos. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. Receba o presente de Deus, aceite o presente de Deus, viva a realidade deste presente na sua vida. Ouça, queridos, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10 e 14, e é nesta vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. O verso 14 diz, pois como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Eu posso dizer, pelo sangue de Jesus, nós somos santificados. Somos feitos santos, separados para uso exclusivo de Deus. Por isso que eu enfatizo essa realidade. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para nós, Ele precisa enxergar o poder precioso, a eficácia do sangue de seu Filho. Que este sangue, verdadeiramente, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. O sexto ponto, pelo sangue de Jesus, nós somos livres da nossa culpabilidade. Pelo sangue de Jesus, nossa consciência é limpa de toda culpabilidade e nós somos livres em toda a nossa estrutura, espírito, alma e corpo, para servirmos a Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, ouça isso, nós somos livres de toda culpabilidade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. Jesus enfatiza isso dizendo assim, meu povo perece, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus enfatiza isso dizendo, errais,
não conhecendo as Escrituras, não conhecendo os seus direitos na palavra, no testamento eterno, na nova e eterna aliança, feita através do meu sangue. Nós precisamos ganhar esse entendimento, queridos. Nós precisamos ganhar esse entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu convido você a acompanhar as ministrações desse canal e a unir-se a nós na adoração e no ensino da palavra de Deus. O sétimo aspecto, que eu já mencionei aqui em outras ministrações e orações, e ao final dessa ministração eu quero orar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e quero ministrar sobre a minha vida e quero estender sobre a sua vida essas 7 realidades do poder do sangue de Jesus. O sétimo ponto, o sangue de Jesus nos mostra uma realidade de que nós temos vitória sobre toda a resistência espiritual. Pelo sangue de Jesus eu tenho vitória diante de toda a resistência, diante de toda a oposição espiritual, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, diante de todos os poderes das trevas, diante de todos os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, diante de todas as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Amo a palavra de Deus. E a palavra de Deus declara, queridos, ouça isso. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, ele fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu venci, você venceu, nós vencemos, eles o venceram, diz o texto. Aos olhos de Deus, na eternidade, Deus nos vê como vitoriosos diante desta situação que nós estamos vivendo nesse presente momento. Paulo diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. E o texto de Apocalipse, que é a conclusão dessa nossa jornada que começamos com Deus. Esse texto nos fala, queridos, de uma forma tremenda sobre o poder do sangue de Jesus, dizendo que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Você não foi chamado para a desistência. Você foi chamado para perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim, diz o texto de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, fala sobre os vencedores. E nesta expressão, ele diz assim: guardará a sua coroa, receberá a sua coroa. Aquele que perseverar até o fim vai ter direito à sua coroa. A segunda pergunta que nós fizemos no início desta ministração é: por que o sangue? Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos ajuda a entender o significado do sangue. Porque o texto diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o sangue do sacrifício era uma provisão divina e Deus estabeleceu assim, portanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. O segundo ponto importante aqui é o uso do sangue, é um ato de pagar um preço, de fazer expiação ou reconciliar.
o que significa dar satisfação por pagar a consequência de. Ouça, Jesus, com o seu sangue, na cruz do Calvário, pagou a minha dívida, a sua dívida e as nossas dívidas. O escrito que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, ele o encravou na cruz do Calvário, despojando a todo o principado, toda a potestade, os desmascarou e triunfou sobre eles nele mesmo. Jesus é a nossa vitória e vitória é a nossa história. O pecado, queridos, era o problema e o sangue, o preço redentor para nos resgatar ou redimir nossas vidas da consequência do problema do homem chamado pecado, que é um estado de morte aos olhos de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6 fala que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e na semelhança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, na sua riquíssima bondade e misericórdia, também nos ressuscitou e nos colocou assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, acima de toda resistência, acima de toda oposição espiritual, acima de todo principado, de toda potestade, de todos os poderes das trevas, de todos os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Essa é a real posição da igreja vencedora em Cristo Jesus. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Você não está em crise, querido. Você está em Cristo, e em Cristo há esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Ouça, Deus estabeleceu isso para o seu povo em Levíticos 16, que em uma única vez no ano o sumo sacerdote entraria no Santíssimo Lugar com o sangue de animais diante da arca do testemunho, que era símbolo da presença de Deus. Um dia, Jesus deixou o esplendor da sua glória e ele se vestiu de uma pobre humanidade e ele se fez semelhante a cada um de nós em sua vestimenta para fazer expiação pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. João capítulo 1, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, você pode anotar, você pode ler depois, com mais calma. 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. E através deste sacrifício da cruz, realizado pelo Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos impedia de entrarmos na presença de Deus foi removido. Nós não precisamos andar debaixo de um decreto de maldição. Nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. O pecado foi aniquilado, o velho homem crucificado, a velha natureza carnal foi despojada. Romanos capítulo 6, versículo 6. O véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo, e através desta obra foi estabelecida, ouça e celebre, se alegre, vibre, querido, no seu lar, dentro da sua casa, nesse instante, neste momento, foi estabelecida uma nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio como oferta sem pecado e derramou a sua própria vida para que todo aquele que crer e confesse
como Senhor, não necessite morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A minha pergunta para você refletir: onde você passará a sua eternidade? Deus, Ele estabeleceu a morte como condenação pelo pecado. Logo pagou o resgate, enviando o seu próprio Filho ao mundo para derramar o seu sangue e para morrer por cada um de nós. Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz, meu querido, minha querida, é meu direito, é seu direito, é nosso direito, é nossa herança, mas precisamos tomar posse. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão alcance as nossas vidas. A obra da cruz é perfeita. A obra da cruz foi feita uma única vez para resgatar o homem e para sempre. Este foi o custo necessário para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Deus, Ele estabeleceu a morte como condenação pelo pecado. Ele logo pagou o resgate enviando seu Filho ao mundo para derramar o seu sangue. E se nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, então nós podemos nos apropriar desta obra e ser resgatados do império das trevas e sermos transportados para o reino da sua maravilhosa luz, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. E o terceiro ponto, a terceira pergunta que eu fiz é: quais os efeitos do sangue de Jesus em nossa vida? Primeiro, vitória sobre a rebelião. Lá no jardim do Getsêmani, Jesus orou dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. A tensão da morte de Jesus foi tão grande e tão forte que os vasos sanguíneos do seu rosto romperam e se mesclaram com o suor e caíram ao chão como gotas de sangue. E esse sangue, derramado no jardim do Getsêmani, ele nos fala de uma redenção particular e diz respeito à redenção da rebelião contra a vontade de Deus. Jesus, ele nos resgatou do exercício da nossa vontade contra a vontade de Deus, ao fazer as nossas próprias coisas e de todas as suas consequências horríveis. Nós somos frutos da nossa decisão. Eu sou hoje aquilo que eu decidi ontem, mas eu serei amanhã aquilo que eu estou decidindo hoje. E hoje é tempo. Hoje é a oportunidade. E se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Convide Jesus para entrar na sua vida. Receba Jesus como teu Senhor. Faça uma oração simples e diga: eu me rendo, eu te aceito, eu te reconheço. Eu reconheço a morte de Jesus em meu favor, pagando o preço pela minha vida, o resgate da maldição do pecado que estava sobre mim. E entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Entregue sua casa, entregue sua família. Há uma promessa tremenda para a família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
E hoje nós estamos convivendo de perto com as nossas famílias, de uma forma até obrigatória, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo. Esse é o momento, queridos, de orarmos pelas nossas casas, de orarmos pelas nossas famílias, de nos levantarmos como sacerdotes de Deus, de restaurarmos o altar e de mantermos aceso o fogo sobre este altar todos os dias, que ele não se apague. A segunda coisa, o segundo ponto que eu quero tocar aqui sobre essa realidade, quais os efeitos do sangue de Jesus em nossas vidas. Jesus derramou seu sangue através de uma coroa de espinhos. O espinho era um símbolo da maldição do pecado, Gênesis 3,18. Era apropriado para Jesus quando ele estava sofrendo naquela cruz por causa da redenção, da maldição do pecado. Levar em sua fronte o símbolo dessa maldição, a coroa de espinhos. Mateus 27:29. Dessa maneira, indicou que levava a maldição em si mesmo. O sangue derramado através daquela coroa de espinhos em sua fronte, ele nos fala da redenção da maldição do pecado. Em terceiro lugar, o sangue dos açoites e do castigo, dos flagelos que Jesus sofreu. Este sangue foi derramado dos ombros e das costas. Isaías 53:5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, pela sua transgressão, pelas minhas iniquidades, pela sua iniquidade. O texto diz que ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro, mencionando esse texto, ele diz assim: e pelas suas chagas nós fomos sarados. Que a cura, que a saúde entre dentro da sua casa. Que a saúde agora toque a estrutura do seu corpo doente, da sua alma doente. Que o Senhor te cure. Salmo 103 fala que Ele é o Deus que nos perdoa de todas as nossas iniquidades. E Ele é o Deus que nos sara de todas as nossas enfermidades. Que você agora possa receber cura para o seu corpo físico, cura para a sua alma. E que você possa testemunhar isso no canal. Escreva nos comentários o que Deus está fazendo nessa hora na sua vida. Eu creio. A palavra é viva. A palavra, ela nos limpa. A palavra nos santifica, a palavra nos cura, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra, ela é luz para os nossos caminhos, ela está firmada nos céus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse o Senhor, elas não hão de passar. E eu sei que essa palavra está te alcançando, eu sei que essa palavra está te tocando, e eu sei que essa palavra está te libertando. Esta é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, o Logos, a palavra. E a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E a palavra habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ouça, esta é uma obra que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, para que a igreja vencedora, que é composta de homens e mulheres, lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, que esta igreja seja curada de todas as suas enfermidades
em toda a sua estrutura, física, emocional e espiritual. Cristo nos resgatou da maldição da enfermidade. Gálatas 3, 13 e 14. A maldição da lei falava de 3 aspectos, e um desses aspectos era a maldição da enfermidade. Cristo nos resgatou da maldição da enfermidade, fazendo-se maldição. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O quarto ponto, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para encerrarmos. Os cravos que transpassaram as mãos e os pés, os cravos que o prenderam naquela cruz, fizeram com que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado de uma forma suficiente e poderosa. Por isso eu posso dizer, há poder no sangue de Jesus. Quero fazer uma oração por você, neste tempo, neste momento. Este sangue, querido, suficiente e poderoso para nos salvar, para nos redimir eternamente do poder da sedução do pecado e da condenação de um espírito de dívida, de um escrito de dívida, que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais. Jesus Cristo, com os cravos que transpassaram suas mãos e o prenderam naquela cruz, que o encravaram naquela cruz, em nosso lugar, nos deu vitória. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário está sobre nós, está sobre mim, está sobre você, está sobre a vida da Igreja Vencedora. Queria que você pudesse orar comigo. Queria convidar você para estar entrando agora em oração ao findar desta ministração. Que você possa curvar a sua cabeça, que você possa fechar os teus olhos agora. Eu quero me cobrir com o sangue e logo em seguida quero estender a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti. Eu me coloco na Tua presença nesse instante, neste momento. Por esta palavra, eu sou limpo, eu sou santificado e eu sou curado. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Jesus disse, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. O salmista declara, enviou o Senhor a sua palavra e eles foram curados. Eu me aproprio, Senhor, da realidade disso que ministrei nesses minutos. Eu me cubro com o poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. E declaro, Senhor, este precioso sangue aplicado em minha mente, meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, minhas narinas, meu coração, minhas mãos, minhas pernas, meus pés. E sobre toda a minha estrutura física, emocional e espiritual. E agora, Senhor, eu estendo o poder precioso do sangue de Jesus, do sangue da nova e da eterna aliança, sobre a vida de meu lar, minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos, meu neto, e sobre a vida, Senhor, de homens e de mulheres, que esta palavra alcança nesse instante e neste momento. Que este sangue precioso esteja sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste jovem, deste moço, desta moça, deste adolescente e sobre a vida destas crianças, do alto de suas cabeças à planta de seus pés. Como Jeremias declarou em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor verdadeiramente têm sido a causa de estarmos vivos e de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim
elas se renovam ao nascer de cada novo dia, porque grande é a sua fidelidade. Eu quero declarar, Senhor, trago à memória aquilo que pode me dar esperança, que pelo sangue de Jesus nós somos lavados, comprados, remidos, temos uma eterna redenção, temos perdão para os nossos pecados quando confessados, abandonados e arrependidos. Temos santificação, justificação por aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E por este sangue precioso, temos livre acesso nesta hora, diante do trono da graça, a fim de alcançarmos, Senhor, misericórdia em tempo oportuno. Por este sangue, somos livres de toda a culpabilidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por este sangue eu quero declarar, Senhor, que temos vitória. Eu quero declarar, Senhor, que esta casa tem vitória. E vitória, Senhor, é a história deste lar, é a história desta casa, é a história desta família. Visita este lar, Senhor, visita esta casa. Tira, Senhor, ó Deus, este ente querido, Senhor, que está vivendo agora, Senhor, esse terror, vivendo agora, Senhor, nessa depressão, vivendo agora, Senhor, esse estado sem esperança. Que o Senhor, através do sangue de Jesus agora, traga, Senhor, a cura que este lar, que esta casa precisa, e a tua vitória. Levanta, Senhor, a vida deste lar, levanta a vida desta casa e a vida desta família. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e o eterno amor de Deus o Pai permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. No final de semana, no domingo, nós teremos mais uma palavra no canal e eu aguardo você me acompanhando. Inscreva-se, deixe aí o seu like, faça um comentário, porque agora o canal, né, o Google exige aí, né, há uma exigência. Faça um comentário, dá um oi aí, fale que a palavra foi tremenda, abençoada, né, e abençoa a sua vida. Graça e paz, Deus abençoe. Shalom.